Galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar para vocês como encontrar porcentagem de qualquer número. Primeira coisa, 5% nós podemos escrever em forma de fração. O próprio nome já diz, 5 por 100. D60, esse D é multiplicação, nós vamos multiplicar por 60. Sempre que você tiver zero no final do número, você pode cancelar com o denominador. Então aqui a gente corta esse zero com este zero. E aí nós temos 5 vezes 6, que é igual a 30, dividido pelo que sobrou aqui, que é o número 10. Novamente, nós podemos cortar esse zero com este zero. E 3 dividido por 1 é igual a 3. 5% de 60 é igual a 3. Segundo exemplo, nós temos 12% de 30. Bom, 12%, vamos escrever em forma de fração, vezes 30. Primeira coisa que você deve fazer, cancela os zeros que tem no final do número, e só no final. Vou cancelar esse zero com este zero. Agora nós temos 12 vezes 3, que é igual a 36, dividido por 10. Quando eu divido o número por 10, esse número se torna 10 vezes menor. Então a vírgula recua para a esquerda. Então nós ficamos com 3,6. Então 12% de 30 é igual a 3,6. Se a gente estivesse falando em dinheiro, seria 3,60. No último exemplo, nós temos que calcular 8% de 200. Aqui nós podemos cortar este zero com este zero e este zero com este zero. É sempre fazendo par, um de cima com um de baixo. O que sobrou para a gente aqui? Apenas 8 vezes 2, que é igual a 16. E aqui sobrou 1. 16 dividido por 1 é o próprio 16. Então 8% de 200 é igual a 16. E é assim que você encontra a porcentagem de qualquer número. Bom, pessoal, quando nós falamos em graus, vocês sabem que um círculo, uma volta toda no círculo, representa 360 graus. Meia volta, o ângulo raso, que é metade do ângulo de 360 graus, representa 180. Então, se a gente divide esse ângulo de 360 graus em duas partes, nós vamos ter 180 graus em cada parte. E se a gente dividir ainda em 4 partes esse ângulo de 360 graus, nós vamos ter 4 partes de 90. 360 dividido por 4 é igual a 90. E realmente, aqui nós temos um ângulo reto, como vocês já aprenderam. Nós temos um ângulo que forma um L, nós temos o ângulo de 90 graus. Lembrando vocês que o ângulo é a abertura formada entre essas duas semirretas. Agora, para construir gráficos de setores, nós precisamos relacionar graus com porcentagem. Então, 360 graus, que é o círculo todo, vai representar 100%. Então, se eu faço um gráfico e eu pinto todo o círculo de uma mesma cor, eu estou representando 100% de uma informação. Mas se eu divido esse círculo em duas partes iguais, eu tenho 50% de um lado e 50% de outro lado, porque 100 dividido em duas partes dá 50. Mas e se eu dividir em 4 partes? Bom, se eu tenho 100, que representa o círculo todo, e eu divido em 4 partes, eu vou ter 4 partes de 25%. Sabendo disso, nós chegamos à conclusão de que 360 dividido por 100 é igual a 3,6 graus. O que isso quer dizer? Que para cada 1% que eu queira representar no círculo, eu vou precisar de um ângulo de 3,6 graus. Suponhamos que essa abertura represente um ângulo de 3,6 graus. Quanto isso representa quando eu falo de porcentagem? Isso representa 1%. Então, entenderam? Para cada 1% nós vamos ter 3,6 graus de abertura. Vamos aos exercícios. Vamos completar essa tabela colocando a porcentagem dos alunos que tem em cada ano, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, e qual é a abertura que deve ser formada no círculo de acordo com esse número. Para isso, sempre que a gente fala em porcentagem, pessoal, o mais importante é você saber o total da sua amostra. O que é isso? O total da sua pesquisa. Nesse caso, a nossa pesquisa é sobre o número de alunos. Então, qual é o total de alunos que tem nessa escola? Se vocês somarem 45 mais 75 mais 120 mais 60, vocês vão chegar a 300. Então, 300 é o total. Nessa escola tem 300 alunos. Agora sim, nós conseguimos encontrar a porcentagem e o ângulo. Então vamos lá, vocês aprenderam a calcular a porcentagem de um número. Por exemplo, nós tínhamos lá 2% de 30. Transformávamos esse número numa fração e multiplicávamos por 30 para encontrar o valor que essa porcentagem representava. Já nesse exercício, nós já sabemos o valor que representa.
nós temos 45. O que nós queremos saber é que porcentagem ele representa. Então, observem, nós não temos a porcentagem, nós temos o valor. E nós queremos encontrar a porcentagem. Neste exemplo aqui, nós tínhamos a porcentagem, que era o 2% de 30. E nós encontrávamos o valor. 2 vezes 3 é 6, e 6 dividido por 10 é igual a 0,6. Então, a gente sai da porcentagem para encontrar o valor. Agora aqui nós já temos o valor e nós queremos saber qual a porcentagem. Então nós vamos fazer o seguinte: 45 alunos de um total de 300 corresponde a quanto por cento? Olha só, não mudou muita coisa. O 100 foi para a parte de cima, porque agora a gente quer saber que porcentagem representa. Então o 100 fica na parte de cima. E o total, que é 300, fica na parte de baixo. Novamente, nós podemos cancelar este 0 com este 0, este 0 com este 0. O que vai sobrar para a gente? 45 vezes 1 é igual a 45, dividido por 3. E isso é igual a 15%. Isso quer dizer que no sexto ano tem 15% do total dessa escola. A mesma coisa nós vamos fazer para o sétimo ano. No sétimo ano tem 75 alunos. Que porcentagem isso representa? Então observe, nós queremos saber qual a porcentagem. Nós já temos o valor. Então, 75 de um total de 300 alunos representa que porcentagem? Novamente, nós podemos cortar esses dois zeros com esses dois zeros de baixo. 75 vezes 1 é igual a 75, dividido por 3. E isso é igual a 25%. Então, isso quer dizer que 25% dos alunos dessa escola estão no sétimo ano. Agora, quanto que é esse 25%? São 75 alunos. Muito bem, agora nós vamos pegar o oitavo ano. No oitavo ano tem 120 alunos. Então, 120 alunos de um total de 300 alunos representam quanto por cento? Novamente, nós podemos cortar dois zeros com esses dois zeros, é sempre um par, um em cima e um embaixo. O que sobrou para a gente? 120 vezes 1, e isso é igual a 120, dividido por, o que sobrou aqui foi o 3. 120 dividido por 3 é igual a 40. Isso quer dizer que no oitavo ano tem 40% dos alunos dessa escola. Agora vamos calcular qual é a porcentagem do nono ano dessa escola. No nono ano tem 60 alunos, de um total de 300 alunos. Qual é a porcentagem dessa sala? Novamente, você pode cortar esses dois zeros com os dois zeros de baixo. Sobra 60 vezes 1, que é igual a 60, dividido por 3. E isso é igual a 20%. Mas observe que a gente já sabia que ia dar 20%. Porque a soma de todas essas porcentagens tem que dar 100. Vamos colocar o 20 aqui. Se nós somarmos 15 com 25, vamos ter 40. Mais 40, vamos ter 80. Mais 20, nós vamos ter 100. Então, toda vez que você somar essas porcentagens, o resultado final tem que ser 100. Se não der 100, se der mais ou se der menos, é porque você errou em algum momento. Agora nós vamos encontrar qual é a abertura que representa cada uma dessas séries se a gente for representar isso num gráfico, né? A gente não pode construir um gráfico aleatório construindo uma abertura para cada um, não. Tem que fazer sentido. Por exemplo, o sexto ano, que tem 15% dos alunos da escola, eu não posso fazer uma abertura tão grande assim, porque ele representa só 15%. Então, para ser exato, a gente vai lembrar do que a gente fez no slide anterior. Olha, 1% representa 3,6 graus. Bom, se 1% representa 3,6 graus, 15% representa 15 vezes 3,6 graus. E isso é igual a 54 graus. Ou seja, para representar o sexto ano, no círculo, nós vamos ter que fazer uma abertura de 54 graus. E com o transferidor a gente consegue fazer essa abertura. Agora vamos calcular do sétimo ano. No sétimo ano tem 25% dos alunos. Para calcular qual é a abertura
que vai ser representada no gráfico, nós vamos fazer a mesma coisa, 25%. Para nós descobrirmos qual é a abertura que ele vai representar, nós vamos multiplicar por 3,6, porque cada porcentagem representa 3,6 graus. 25 vezes 3,6 é igual a 90 graus. Então, para representar essa sala em um gráfico de pizza, que é o gráfico de setor, nós precisamos fazer um ângulo de 90 graus. Agora, para representar o 8º ano, que tem 40% dos alunos dessa escola, nós vamos fazer a mesma coisa. Cada porcentagem representa 3,6 graus, ou seja, para cada porcentagem nós vamos ter uma abertura de 3,6 graus. Se nós temos 40%, então nós temos 40 vezes 3,6. E isso é igual a 144 graus. Agora a última sala é o 9º ano. Nós temos 20% dessa escola no 9º ano. Para encontrar o ângulo que ele representa, a gente vai multiplicar também toda a porcentagem por 3,6 graus. E 20 vezes 3,6 é igual a 72 graus. É claro que aqui você pode usar uma calculadora para te auxiliar na construção do gráfico. E novamente, pessoal, se vocês somarem todos esses graus, 54 mais 90 mais 144 mais 72, vai dar 360 graus. Se não der, é porque você errou em algum passo. Então, a porcentagem, quando você soma, dá 100. E todos os ângulos, quando você soma, dá 360. Afinal, todo o círculo representa 100% e 360 graus. Então, o 6º ano nós representamos com essa abertura. Com a ajuda de um transferidor, você pode construir essa abertura, que é uma abertura de 54 graus. E essa abertura, em graus, ela representa 15%. Então, no 6º ano, nós temos 15%. Já no 7º ano, nós precisamos de uma abertura de 90 graus. E essa abertura de 90 graus em azul representa 25% da sala. Para representar o 8º ano, nós precisamos de uma abertura de 144 graus, que é esta abertura em verde. E essa abertura de 144 graus representa um total de 40%. Então, o 8º ano representa 40% dessa escola. E por último, o 9º ano com uma abertura de 72 graus. Então, desenhamos a abertura correta e ele representa 20% do total de alunos dessa escola. Muito bem? Então é assim que você constrói gráfico. Você precisa achar qual é a porcentagem e qual é a abertura, que é o que nós chamamos de setor no gráfico. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula, um abraço e tchau, tchau.